O conjunto de todos os cromossomos presentes no núcleo de um indivíduo, no núcleo de uma célula de um indivíduo, eu chamo de cariótipo. No caso dos seres humanos, o cariótipo de um ser humano normal tem 46 cromossomos. O cariótipo de um mosquito tem 3 cromossomos. Da mosca doméstica tem 6 cromossomos. Do sapo que não lava o pé são 11 cromossomos. Do crocodilo são 16 cromossomos. Da batata, cariótipo com 24 cromossomos. E do canis familiaris, que é o cachorro doméstico, é um cariótipo com 39 cromossomos. Percebe então, Jubialuno e Jubialuna, que dependendo da espécie, a quantidade de cromossomos ela também vai variar. O cariótipo desses indivíduos também vai variar. Mas eu gostaria agora de me concentrar no cariótipo humano com os seus 46 cromossomos. Vamos jogar uma imagem aí para você ver como esses cromossomos se organizam? Hey, Ju! Aqui está o cariótipo humano, formado por 46 cromossomos. Reparem, gente, que esses cromossomos eles estão duplicados, eles têm as cromátides irmãs. Então é óbvio que eu peguei esses cromossomos de alguma das fases da divisão celular. Porque lembrem-se, eu só tenho cromossomos duplicados durante o processo de divisão celular. Você não vai encontrar essa coisa bonitinha, toda maravilhosa, durante a intérfase, que é quando a célula não está fazendo divisão celular. Bom, olha só que legal. A fase em que eu pego esses cromossomos aqui, ela é chamada de metáfase. Por quê? Porque é a fase da divisão celular em que os cromossomos estão mais bem condensados, onde a cromatina está mais espiralizada, onde fica mais fácil visualizar os cromossomos. Um ser humano normal, ele tem 46 cromossomos. E olha que bacana, esses cromossomos eles formam pares. Esse cromossomo aqui, ele veio da sua mãe, então a sua mãe no gameta dela, no ovócito secundário, mandou esse cromossomo e o seu pai mandou esse aqui dentro do espermatozoide dele. É óbvio que os genes que tem nesse cromossomo são os mesmos genes que tem nesse cromossomo aqui do lado. Então, se existem genes nesse cromossomo para definir a cor do teu olho, no do lado também terão genes para definir a cor do teu olho. Então, eles vão formando pares aqui, ó. O conjunto desses cromossomos, desses 46 cromossomos, terão 23 mil genes funcionais. Ou seja, tem 23 mil genes nos DNAs desses cromossomos que são responsáveis por todas as suas características. Mais algumas coisas que eu queria mostrar. Vejam que esses cromossomos, eles possuem o mesmo tamanho, olha só, todos eles têm o mesmo tamanho, com exceção dos cromossomos sexuais aqui, eu já vou falar, mas eles têm o mesmo tamanho e a mesma posição do centrômero. Cromossomos, gente, que têm o mesmo tamanho, a mesma posição dos centrômeros e formam pares, eu chamo eles de cromossomos homólogos. Então aqui eu tenho um par de cromossomos homólogos, aqui eu tenho outro par. Na verdade, nos seres humanos eu terei 22 pares de cromossomos homólogos. Ai, Jubão, não é 23, não é 23, porque o cromossomo X e o cromossomo Y, por exemplo, isso aqui, claro, é um cariótipo. Cariótipo, né, é o conjunto de todos os cromossomos de um ser humano contidos no núcleo de um ser humano. Esses cromossomos aqui sexuais, quando são X e Y, representam um cariótipo de um homem. Caso aqui fossem 2 cromossomos X, representaria o cariótipo de uma mulher. Então, os 2 cromossomos sexuais do homem são X e Y, que não são homólogos. Por quê? Porque eles não têm nem o mesmo tamanho, nem a mesma posição do centrômero. E na mulher, os cromossomos sexuais são 2 cromossomos X. Aí sim eu posso dizer que eles são homólogos. Porque além de formar par, porque é o seguinte, não é a formação do par que define ser homólogo, e sim
ter o mesmo tamanho e a mesma posição do centrômero, e consequentemente eles formam pares. Geralmente vocês aprendem que cromossomos homólogos são cromossomos que formam pares. E aí o vestibular pergunta, e o cromossomo X e Y? Aqui eles estão pareados, mas eles não são homólogos. Galera boy, se o cromossomo X e Y são os cromossomos sexuais, significa que o cariótipo humano, 2 cromossomos são sexuais. Os outros 44 cromossomos são chamados de cromossomos autossômicos. Então, os cromossomos que não definem o sexo do indivíduo, eu chamo eles de cromossomos autossômicos. Quando o núcleo da célula possui cromossomos que não se organizam em pares, que não são encontrados em pares, nós chamamos essas células de células haploides. Então, na verdade, para ficar bem fácil de vocês entenderem, diploide é o número máximo de cromossomos da espécie. Então, a célula diploide humana, ela tem 46 cromossomos. A célula haploide não, ela tem sempre metade do número de cromossomos da célula diploide. No caso dos seres humanos, as células haploides terão 23 cromossomos que não estarão organizados em pares. Claro, aqueles cromossomos que pareavam nas células diploides, cada um vai para uma célula haploide. Por isso que não existe a formação de pares. Agora, aonde é que a gente encontra células haploides nos seres humanos? Somente nos gametas. Então, só os gametas humanos são células haploides, com 23 cromossomos. Todas as outras células humanas, que no caso eu chamo de células somáticas, elas serão diploides e terão 46 cromossomos. Os cromossomos, eles podem ser classificados quanto à posição dos seus centrômeros. Eu gostaria de mostrar uma imagem para que você saiba como é que essa organização irá ocorrer. Nessa imagem fica fácil entender. Então repare aqui, ó, que nessa célula aqui os cromossomos eles se encontram aos pares. Então eu classifico essa célula como sendo uma célula diploide. O símbolo para diploide é o símbolo 2N. Então 2N igual a 6, esse símbolo representa que a célula diploide desse organismo tem 6 cromossomos. Quando os cromossomos não são encontrados aos pares dentro das células, nós classificamos essa célula como sendo uma célula haploide. Célula haploide, gente, ela sempre vai ter metade do número de cromossomos da célula diploide. Então, aqui nesse caso, ó, o símbolo para haploide é N. Então, N igual a 3. Lembrem-se, célula haploide tem metade do número de cromossomos da célula diploide. Se a célula diploide aqui tem 6 cromossomos, é óbvio que a célula haploide vai ter apenas 3. Ficou fácil então, né? Núcleo, DNA, cromatina e cromossomo já estão bem fixados no seu cérebro ciscador e gabaritador de prova. É ou não é? Não é? Tá me zoando? Então eu sou obrigado a usar uma bruxaria. Uou! Limpei a bunda e vim da aula. Laia. Galera, isso aqui que você está vendo não é papel higiênico. Na verdade, você está vendo um cromossomo. Isso mesmo, eu estou te mostrando aqui um cromossomo. Detalhe, isso aqui é um cromossomo que está duplicado. Então aqui nós temos uma cromátide irmã e aqui outra cromátide irmã. Então um cromossomo que tem as duas cromátides irmãs. Sabe o que eu vou fazer? Na hora da divisão celular, olha o que acontece, ó. Uma cromátide irmã vai para uma célula e essa cromátide irmã vai para outra célula. Lembrem-se, quando eu separo duas cromátides irmãs, elas passam a ser chamadas de cromossomo. Enquanto o material genético estiver espiralizado, duplicado ou não, eu chamo isso aqui de cromossomo. Agora eu vou ficar só com um cromossomo, uma parte do cromossomo. Esse cromossomo, lembre-se agora, ele não está duplicado. Olha só, gente, repare que como é fácil eu movimentar esse rolo de papel higiênico. É por isso que o DNA
É por isso que a cromatina se enrola, para ficar fácil o deslocamento. Olha só, se você tivesse, por exemplo, que comprar papel higiênico e não fosse em rolo, né, se fosse tudo jogado, não ia ficar mais difícil transportar? Então é por isso que existe o cromossomo. Agora, você quer ver a cromatina aqui no cromossomo, né? Olha aqui, ó, ó, ó. Uou! Olha eu desenrolando o cromossomo. Olha você vendo a cromatina, que beleza! Oh! Olha a cromatina. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a composição química desse papel? Não é celulose? Se isso aqui for uma cromatina, então a composição química dessa cromatina é o DNA. Então é o DNA que compõe essa folha, é o DNA que compõe essa cromatina. Agora, ó, vamos deixar essa cromatina, vamos condensar ela e transformar ela em cromossomo de novo. Olha aqui ela, ó, ela sendo enrolada. Oh, cromossomo de novo. Que fácil, né? O quê? Quer ver a eucromatina e a heterocromatina também aqui? Eu vou mostrar. Aqui está a cromatina, não tá? Então você está vendo aqui a cromatina. Existem partes da cromatina, ó, que são mais condensadas. Essas partes mais condensadas são as heterocromatinas. E essas partes menos condensadas, que são as partes funcionais, aonde estão os melhores genes, eu chamo de eucromatina. Agora você entendeu o que é cromossomo, o que é cromatina e o que é o DNA. Vamos fazer um exercíciozinho para ver se você entendeu esse assunto? Joga o exercício aí. Uou! Questãozinha do vestibular da Unicamp 2011. Em relação a um organismo diploide que apresenta 24 cromatinas em cada célula somática, pode-se afirmar que, primeiramente, vamos traduzir o enunciado. Em relação a um organismo diploide, o que significa isso? Um organismo que possui células onde os cromossomos formam pares. Isso é diploide. Que apresentam 24 cromatinas. Cromatina é um material genético. Lembrem-se que cromatina é a mesma coisa que o DNA. Na verdade, ela é o DNA associado a proteínas. Então, se o indivíduo tem em suas células 24 cromatinas, ele automaticamente terá também 24 DNAs em cada célula somática. O que é uma célula somática? É uma célula que não é gameta. Ela não é uma célula sexual. Então, a gente chama ela de somática. Vamos ver o que podemos afirmar. Letra A. Se o código genético é composto por 24 moléculas de DNA. Isso mesmo, porque as cromatinas são formadas pelos DNAs. De fita simples. Não. Lembrem-se que o DNA ele é composto por uma fita dupla. Ele é uma dupla fita que se entorta, que a gente chama de dupla hélice, né? Então está errada, esse fita simples deixa a letra A errada. Letra B. O gameta originado desse organismo apresenta 12 moléculas de DNA de fita simples em seu genoma haploide. Quando o indivíduo for formar os gametas, essa quantidade de cromatinas e, consequentemente, de DNA, ela será reduzida pela metade, formando células haploides. Então, o gameta desse indivíduo, ele realmente terá 12 moléculas de DNA, porém, não são de fita simples. Volto a repetir, o DNA é formado por duas fitas. Letra C. Uma célula desse organismo, na fase G2 da intérfase, apresenta 48 moléculas de DNA de fita dupla. Vamos traduzir isso aqui. O que é a fase G2 da intérfase? Galera, intérfase é uma fase antes da célula começar a se dividir. Quando uma célula não está se dividindo ou está começando a se dividir, ela está na intérfase. A fase G2 da intérfase é uma fase após a duplicação do material genético dessa célula que recebeu o chamado para fazer a divisão celular. Isso quer dizer o seguinte, que na fase G2, a quantidade de DNA, ou seja, de cromatina, ela está duplicada. Então, se o cara tem 24 cromatinas normalmente, quando a célula dele está se preparando para se dividir, esse número de cromatinas e, consequentemente, DNA será duplicado e irá de 24 para 48 moléculas realmente de DNA de fita dupla. Perfeito. Vamos ver a D antes de terminar essa questão? Letra D.
Seu cariótipo é composto por 24 pares de cromossomos. Lembre-se que cariótipo é o conjunto total de cromossomos do indivíduo. O conjunto total de cromossomos do indivíduo é 24. Lembra? Mesma coisa, cromatina, quando se espiraliza, é chamada de cromossomo. Se eu tenho 24 cromatinas, eu também terei 24 cromossomos, que têm a capacidade de formar pares. Então, se eu tenho 24 cromossomos, é óbvio que eu terei 12 pares e não 24. Logo, a alternativa correta dessa questão da Unicamp é a alternativa C, de sacola. Mataram o exercício? Tranquilaço? Então lembre-se, né? Núcleo celular, tem uma membrana que se chama carioteca, dentro dele nós temos o nucleolo que faz lá os ribossomos, o material genético, que é o DNA, mas esse DNA nos eucariontes sempre está associado às proteínas, por isso que eu chamo eles de cromatina, e na hora da divisão celular, a cromatina ela se duplica e se espiraliza, formando os cromossomos. Tranquilaço? Foi um prazer tê-los aqui nessa videoaula de hoje. Um grande abraço, tchau!